Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Danemate. Na aula de hoje, vamos fazer uma revisão de logaritmos. Bom, o primeiro exercício que eu escolhi para você foi um exercício bem simples, que é uma equação exponencial 2 elevado a x igual a 9. Eu vou aplicar log nos dois lados da equação. Observe que eu vou escolher a base 2. A base 2 foi escolhida porque a potência que possui o expoente x, que é incógnita, também é uma base 2. Então, o que vai acontecer? Eu vou usar a propriedade, que é um petelecozinho nesse expoente x. Quando eu dou o peteleco no x, ele sai do expoente e passa a ser um coeficiente. Então, ele vai começar a multiplicar o logaritmo. Esta é uma propriedade bastante interessante que os logaritmos possuem. Log de 2 na base 2 é 1. Então, conclusão, x igual a log de 9 na base 2. Perfeito? Bom, eu vou fazer o mesmo exercício agora, fazendo o uso de uma outra base. Veja que eu não sou obrigado a usar a base 2. Eu posso usar a base que eu quiser. Então eu vou usar a base 10. Log de 2 elevado a x na base 10 é igual a log de 9 na base 10. Eu vou dar um peteleco no x. Quando eu dou o peteleco no x, ele sai multiplicando. Então eu tenho que x vezes log de 2 na base 10 é igual a log de 9 na base 10. Como o meu objetivo é calcular o valor de x, eu vou passar log de 2 na base 10 para o outro lado, dividindo. Então eu concluo que o x ele tem duas possibilidades. Ele pode valer log de 9 na base 2, que foi a primeira, ou ele pode valer log de 9 na base 10 dividido por log de 2 na base 10. Como o valor é o mesmo, eu chego a uma situação interessante. Eu acabo de descobrir que eu posso escrever o x de maneiras diferentes. Eles são valores numéricos iguais, expressos de forma diferente. Então eu posso dizer que log de 9 na base 2 é a mesma coisa que log de 9 na base 10 dividido por log de 2 na base 10. O nome que nós daremos a esta propriedade é mudança de base. Ou seja, eu posso pegar um logaritmo que está numa base 2 e transformá-lo numa divisão de logaritmos em bases que eu quiser. Certo? Eu escolhi, neste caso, a base 10. Eu poderia ter escolhido a base que eu quisesse, desde que a base seja um número maior do que 0 e diferente de 1. Tudo bem? Essa é uma propriedade bastante interessante, eu acho que você deveria deixá-la registrada aí nos seus materiais de estudo. Vamos para a próxima. Determine o domínio da função f de x igual a log de 7 menos x na base x menos 1. Bom, determinar domínio de função nada mais é do que verificar a sua condição de existência. Para que uma função logarítmica exista, é necessário que o seu logaritmando seja maior do que 0 e a sua base tem que também ser maior do que 0, mas além disso, ela deve ser diferente de 1. Então vamos lá, 7 menos x tem que ser maior do que 0. Então significa que menos x tem que ser maior do que menos 7. Multiplicando por menos 1 ambos os membros, eu tenho que x deve ser um número menor que 7. Como é que eu faço para representar isso em uma reta? Eu desenho uma reta, marco o número 7 com a bolinha aberta, porque a desigualdade não possui o igual, e aí, como ele quer menor do que 7, eu marco o lado esquerdo. Perfeito? Vou fazer isso agora com a base x menos 1. Ela deve ser maior do que 0. Então eu vou passar o menos 1 para a direita, terei que x tem que ser um número maior do que 1. Vou lá na reta, marco o número 1, também com a bolinha aberta. Por quê? Porque a desigualdade não tem sinal de igual. E aí, o que é maior do que 1? Tudo que está do lado direito. Perfeito? Mas existe uma outra condição. A base deve ser um número diferente de 1. Então, eu tenho que o x tem que ser obrigatoriamente diferente de 2. Faço uma reta, marco o número 2, e tudo que estiver à direita ou à esquerda do 2 satisfaz essa condição, que diz que ele tem que ser apenas diferente de 2. Eu vou fazer a interseção desses três intervalos e vou então colocar os números que estão representados neles, que são os números 1, 2 e 7. Qual é a região que está presente nos três intervalos? É a região que vai do 1 ao 2 e que vai do 2 ao 7. Então, como é que eu vou escrever esta solução? A solução são todos os números pertencentes ao conjunto dos reais, tal que o número x
seja um número que esteja entre 1 e 7, e além disso ele deve ser diferente de 2. É assim que a gente vai escrever a solução deste problema. Tudo bem? Vamos para o próximo. Determine o domínio da função f de x igual x² menos 7x mais 10 na base x menos 3. Primeiro passo, o logaritmando tem que ser maior do que 0. Então eu tenho, usando Girardi, que as soluções desta equação seriam os números 2 e 5. Tudo bem? 2 e 5 são as raízes. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar uma reta, coloco o número 2, coloco o número 5. Como ele quer que seja maior do que 0, eu vou analisar a concavidade desta parábola, porque esta, x² menos 7x mais 10, seria uma parábola. Essa parábola tem a concavidade para cima, então os valores positivos estão à esquerda do 2 e à direita do 5. Perfeito? Pego agora a base. X menos 3 tem que ser maior do que 0. Então, conclusão, o x tem que ser maior do que 3. Vou lá no gráfico, marco o número 3 com a bolinha aberta. Tudo que for maior do que ele é o que está à direita dele. Pego o x menos 3 e digo que tem que ser diferente de 1. Diferente de 1 porque a base de um logaritmo nunca poderá ser 1. Então, o x terá que ser um número diferente de 4. Faço uma reta, marco o número 4. Tudo que está à direita ou à esquerda do 4 representam números diferentes de 4. Faço a interseção desses três intervalos e descubro que o intervalo que é a interseção dos três, ou seja, o intervalo que pertence aos 3, eu tenho que é um intervalo que é maior do que 5. Perfeito? Então, bom, não é nem intervalo pertence, né? Intervalo está contido. Mas essa regrinha aí é mais para conjuntos, aqui nós estamos com uma linguagem mais simples. O que interessa é que você saiba que o x tem que ser um número maior do que 5 e eu vou escrever então que o domínio é o x pertencente aos reais, tal que x seja maior do que 5. Combinado? Vamos para o próximo. Resolva a equação 5 elevado a 2x menos 7 vezes 5 elevado a x mais 10 igual a 0. Escrevo novamente usando a propriedade das potências, que diz que é potência de potência. Conservo a base, multiplico o expoente. Observe que eu posso escrever 5 elevado a 2x como sendo o quadrado de 5 elevado a x. Eu vou trocar esse 5 elevado a x por y. É uma substituição interessante, porque eu vou transformar agora a equação numa equação quadrática. Equação quadrática eu posso usar a fórmula de Bhaskara. Delta igual b² menos 4ac. Delta vai dar 9. Então eu tenho que, usando a fórmula de Bhaskara, que o y vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, que é 9, sobre 2a. Teremos então duas possibilidades. y1 vale 5 e y2 vale 2. Perfeito? Bom, o nosso objetivo aqui não é calcular nem o y, certo? É calcular o x. Então como é que eu faço para calcular o x? Para calcular o x, eu vou substituir o 5 elevado a x, que vale y, pelo resultado que nós estamos descobrindo. 5 elevado a x igual a 5. Conclusão, x é log de 5 na base 5. Eu aplico log dos dois lados. Eu vou usar a base 5 porque ela é mais interessante para mim neste exercício. Como eu sei que log de 5 na base 5 vale 1, então a primeira solução encontrada é 1. A segunda solução, eu faço 5 elevado a x igual a 2, aplico log na base 5 dos dois lados e encontro então que o x é log de 2 na base 5. Então encontrei duas soluções para este problema. Perfeito? Vamos para o próximo. Bom, como é que se calcula log de 243 na base 3? Eu chamo esse valor de x, certo? Pego os 3 elevado a x igual a 243, fatoro 243, eu vou encontrar que é 3 à quinta, corto a base e encontro então que o valor do logaritmo é 5. Como é que eu faço para calcular log de 0,25 na base raiz de 2? Eu chamo esse valor de x, certo? Uso a propriedade fundamental, raiz de 2 elevado a x é igual a 0,25, transformo tudo em potência. Lembre-se que raiz de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio, né? Então eu tenho que 2 elevado a meio elevado a x é 2 elevado a x sobre 2. E 0,25 é 25 sobre 100. 25 sobre 100, eu simplificando, dá 1/4.
E 1/4 é a mesma coisa que 1/2 ao quadrado. Só que 1/2 eu posso escrever como sendo 2 elevado a menos 1. Como ele está ao quadrado, vai ficar 2 elevado a menos 2. Corto a base e encontro então que x vale menos 4, ok? Bom, vamos para o outro. Log de x na base 5 é 4. Como é que eu resolvo isso? 5 elevado a quarta é x. Então, x é igual a 625. Bom, como é que você calcula log de x na base 7 dentro do log na base 5? Seria log de x na base 7 na base 5 igual a 0. Usa a propriedade fundamental. 5 elevado a 0 é igual a log de x na base 7. Sabemos que 5 elevado a 0 é 1. Então, log de x na base 7 é 1. Passa o 7 elevado a 1 igual a x e encontramos a solução. X igual a 7. Perfeito? E por fim, nessa etapa inicial aí dessas propriedades, calcule log de 49 na base x, sabendo que este resultado é 2. O nosso objetivo neste exercício é calcular essa base. X ao quadrado é igual a 49. Veja, se x ao quadrado é igual a 49, eu tenho duas possibilidades. Ou x será 7, ou x será menos 7. Só que o x é uma base, e base não pode ser negativa. Então a condição de existência proíbe que o x seja negativo. Então a única resposta possível é x igual a 7. Perfeito? Vamos continuar. Bom, calcule essa expressão a igual a log de 8 na base raiz de 2, mais log de 0,2 na base 5, mais log de 1000. Primeiro passo, transformar tudo em potência. O 8 vira 2 ao cubo, a raiz de 2 é 2 elevado a 1/2. O 0,2 é 2 décimos e 1000 é 10 ao cubo. Usa o peteleco, certo? O 3 que está aqui, ó, ele sai como coeficiente multiplicando o log, e o meio, que é o expoente da base, sai ficando na parte de baixo, que é o denominador. 2 décimos é a mesma coisa que 1/5. E esse 3 levou um peteleco e caiu na frente. Beleza? Bom, eu tenho agora que 3 dividido por meio, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, dá 6. E log de 1/5 é o log da divisão. Então isso vai ser log de 1 na base 5 menos log de 5 na base 5. Fazendo as continhas, log de 2 na base 2 vale 1, log de 1 em qualquer base é 0, e log de 5 na base 5 também é 1. Então eu tenho que o número A, que eu quero descobrir, é 6 vezes 1, mais 0 menos 1, mais 3 vezes 1. Conclusão, o nosso número A vai dar 8. Tudo bem? Bom, é um exercício legal porque tem muita propriedade, vale a pena você refazer. Vamos para o próximo. 5 elevado a log de 4 na base 25, mais 10 elevado a log de 4, mais 2 elevado a 3, mais log de 7 na base 2. Primeiro passo, transformar em potência. Então eu tenho que o 25 se transformou em 5 ao quadrado. Observe que isso aqui é uma soma de expoente. Soma de expoente é porque era antes um produto de potência de mesma base. Me interessa então voltar a ser um produto de potências de mesma base. Esse 2, que é o expoente da base, vai sair invertido. Então ele sai como sendo meio. E agora que ele saiu sendo meio, eu vou voltar a ele aqui, ó, vou colocar ele aqui em cima do 4 na forma de expoente, que seria a propriedade inversa do peteleco. Né? Como ele vai voltar sendo expoente, ele vai transformar o 4 numa raiz quadrada de 4. Observe agora que o expoente que eu tenho aqui é um logaritmo e a base dele é 5, que coincide com a base da potência. Tem uma propriedade que diz que se a base da potência for igual à base, certo, do logaritmo do expoente, eu posso simplificar. Então vai ficar raiz de 4. A mesma coisa aqui, ó, esse 10 com esse log de 10 pode simplificar. Esse 2 com esse log de 2 pode simplificar. Raiz de 4 sabemos que é 2, mais 4, 2 ao cubo é 8. 8 vezes 7, 56, mais 4, 60, mais 2, 62. Também bastante propriedade para estudar neste exercício. Beleza? Vamos para o próximo. Os átomos de uma substância radioativa possuem a tendência a se desintegrarem, emitindo partículas e transformando-se em outra substância não radioativa. Assim sendo, com o passar do tempo, a quantidade de substância original diminui, aumentando consequentemente a massa da nova substância transformada. Além disso,
pode-se demonstrar que no instante de tempo t igual a zero, a quantidade de matéria é igual a m0. Então, no instante de tempo maior do que zero, maior ou igual a zero, né, a quantidade dessa matéria radioativa é igual a m de t, ou seja, um m dependerá do tempo, é igual a m0, que é a massa, né, inicial, multiplicado por e elevado a menos kt. Esse e é o número de Euler. Ele é uma constante e vale 2,7 aproximadamente. Sendo K uma constante positiva que depende da matéria radioativa considerada, e em geral, para o cálculo dessa constante K, é informado o tempo de meia-vida da substância radioativa. O nome que nós daremos ao tempo de meia-vida vai ser Tm, certo? E ele quer saber se nós podemos deduzir uma fórmula que é a seguinte, é mostrar que esse K, que essa constante aqui, nada mais é do que ln de 2 dividido pelo tempo de meia-vida. Esse resultado é bem importante. Você pode até memorizar esse resultado. Essa constante K é igual a ln de 2 sobre o tempo de meia-vida. Isso pode ser útil. Se você tiver alguma preguiça de cálculos, né, você pode usar direto isso. Eu vou provar. Combinado? Então vamos lá. Eu pego a minha função m de t igual a m0 vezes e elevado a menos kt. Como ele disse que é tempo de meia-vida é transformar o m0 em m0 dividido por 2, né? Porque meia-vida é transformar a massa em metade dela. É isso que é meia-vida, né? Então eu quero calcular o tempo necessário para que eu tenha agora metade da massa. Combinado? Bom, eu posso simplificar esse m0 com m0, fica então meio igual a e elevado a menos ktm, que é o tempo de meia-vida. Como eu tenho um expoente negativo e no lado esquerdo eu tenho uma fração, eu vou inverter a fração, certo? E com isso eu vou tirar esse negativo aí dos dois lados para ficar mais agradável o nosso cálculo. Para sair dessa situação, eu tenho que aplicar um logaritmo que tem a base e. O logaritmo que tem a base e é o ln. ln, pessoal, é o log que tem base e. Beleza? Por que ele é bom? Ele é bom porque aquele e que está ali, na base e vai desaparecer. Eu vou dar um peteleco, então aqui vai ficar ktm, né? Dar o peteleco, ele vai entrar na frente aqui do log de o ln de e, né? E aí eu tenho o seguinte, ln de e é 1. Então isso aqui vai dar 1, ó. Isso aqui é 1. E eu tenho que calcular o k, então eu vou passar esse tm dividindo. Então, conclusão, eu vou ter que ln de 2 igual a k vezes tm, então o k é igual a nn de 2 sobre tm, que era o nosso objetivo. Então já está demonstrado. O que eu queria demonstrar era isso. Eu vou usar essa fórmula na continuação do exercício, porque nós temos ainda a letra B e letra C para resolver. Então vamos ver o que ele quer na letra B. Bom, eu coloquei esse ou aí porque é o seguinte, às vezes pode ser interessante você sabendo o K, vamos imaginar um exercício que te dê o K, ele peça para você o tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida é ln de 2 dividido por K. Então observe que é muito fácil de calcular, né? Não precisa fazer nada mais do que isso. Então eu botei isso aí, você anota para você ganhar tempo em exercícios mais complicados. Bom, a meia-vida de uma substância é 1 ano. Quanto tempo levará para que num corpo puro de 10 gramas desse material reste apenas 1 grama? Bom, se ele quer calcular o tempo de meia-vida, eu vou usar aquela fórmula. O K, que é o K que está na fórmula aqui, ele calcula ele como? É ln de 2 dividido pelo tempo de meia-vida. A gente viu isso na letra A do exercício. Como ele disse que o tempo de meia-vida é 1, eu vou substituir por 1, então o K vai dar ln de 2. Tá? Bom, se o K vale ln de 2, eu substituo lá na fórmula. m de t é igual a m0 vezes e elevado a menos kt. Bom, o m de t ele tem que ficar quanto? Ele quer que chegue a ser 1 grama. Então substitui o m de t por 1. O m0 é a massa inicial, 10 gramas. O K vale ln de 2. Agora é só cálculo, né? Vou passar o 10 dividindo, vou inverter. Quando eu inverto o 10, fica 10 a menos 1. Aí o negativo dos dois expoentes eu vou cancelar. Perfeito? Bom, então eu tenho que 10 é igual a e elevado a ln de 2 vezes t. Nosso objetivo é calcular o tempo. O que eu faço? Aplico o log dos dois lados, eu estou aplicando ln porque ele está usando ln no exercício, certo? Então eu tenho aí que dar um peteleco,
Quando eu dou um peteleco no expoente, o ln de 2 vezes t vai sair e vai ficar multiplicando, certo? Esse ln de e. Já vimos que ln de e vale 1. Então, conclusão, o tempo é ln de 10 dividido por ln de 2. O exercício não nos deu o valor do ln de 2 nem do ln de 10. Então, seria aí o fim do exercício. Eu deveria acabar aí. Resposta, tempo igual a ln de 10 dividido por ln de 2. Mas, às vezes, tem alguns exercícios que dão para nós o valor do logaritmo na base n, na base e, né, o ln. Eu vou, então, supor que ele tenha nos dado ln de 2 e deu para a gente também o ln de 5. Então, observe, o tempo será ln de 2 mais ln de 5 dividido por ln de 2. Substituindo, então, o tempo será aproximadamente, o ln de 2 vale aproximadamente 0,7, o ln de 5 vale aproximadamente 1,6, fazendo o cálculo, o tempo deu aproximadamente 3,28 anos. Tá? Então veja, você não deveria fazer nada disso aqui. Você deveria parar o exercício ali, porque ele não deu para você o valor. Eu só estou fazendo para poder te dar ideias caso o exercício te dê, certo? Essas informações para serem substituídas. Combinado? Vamos para a letra C. Uma amostra de tório reduz-se a 3/4 de sua quantidade inicial após 33.600 anos. Qual é a meia-vida do tório? Bom, vamos lá. Ele disse então que são 3/4 da quantidade inicial depois de 33.600 anos. O que eu faço? Pego a lei de formação e substituo m0 vezes 3/4. Eu vou cancelar, né? Vai cortar, concorda? 3/4 vezes m0, e aqui tem m0, corta, ficou isso aqui. Eu vou inverter essa fração só para acabar com esse sinal negativo aqui. Então, 4/3 é igual a e elevado ao número positivo. Eu acho mais agradável, não sei se você também acha. Eu vou aplicar log dos dois lados. Quando eu aplico log da divisão vai se transformar na subtração, certo? Que é log de 4 menos log de 3. E aí eu tenho que log de 4 menos log de 3, observe, eu dei o peteleco nesse expoente, ele caiu na frente do ln de e, já vimos 2 vezes que o ln de e vale 1, então eu tenho que calcular o k. Quem vai ser o k? O k vai ser ln de 4 menos ln de 3 dividido por 33.600. Bom, ele não deu esses valores para a gente, concorda? Ele não disse para a gente quanto que é o ln de 3 nem o ln de 4, mas ele disse para a gente que o k, lá na letra A do exercício, vale ln de 2 dividido por tempo de meia-vida. Eu vou usar essa fórmula. Então vai ficar ln de 2 sobre tempo de meia-vida é igual a ln de 4 menos ln de 3 sobre 33.600. Nosso objetivo, então, é calcular o tempo de meia-vida. Vamos multiplicar cruzado e chegamos à conclusão que o tempo de meia-vida é essa expressão aí. Ele, novamente, não me deu o valor de ln de 2. Eu vou usar um valor tabelado que normalmente é dado em exercício. ln de 2 normalmente é dado como 0,7 e ln de 3 normalmente é dado como 1,09. ln de 4 é ln de 2 ao quadrado, então eu dou um peteleco no 2, vai ficar 2 vezes o 0,7, né? Isso vai dar 1,4. Então esse valor aproximadamente vai dar 75.870 anos. O exercício não deu para a gente esses valores, então isso aqui é um valor aproximado, tudo bem? Se você usasse uma calculadora e usasse valores exatos para o ln de 2 e para o ln de 4 e o ln de 3, você encontraria que o tempo de meia-vida do tório daria 80.956 anos. Então veja só, nós temos aqui 3 respostas. Primeira resposta, tempo médio, 33.600 vezes ln de 2 dividido por ln de 4 menos ln de 3. Essa é uma resposta. Segunda resposta, usando a aproximação, 75.870. Terceira resposta, usando calculadora, 80.956. Qual é a melhor resposta? Depende do exercício, depende se você tem ou não tem calculadora e depende se ele te deu informação. Combinado? Então fica aí essa dica para que você possa dar boas soluções para os seus problemas. Vamos ver outro problema. A lei de resfriamento de Newton afirma que em um ambiente com temperatura constante,
A temperatura T de T de um objeto num instante T varia de acordo com a expressão T de T igual a Tm mais T0 menos Tm vezes Z elevado a menos Kt, onde Tm é a temperatura ambiente do meio, T0 é a temperatura do objeto no instante inicial, que é T igual a zero, e K é uma constante positiva que depende do material do corpo. Num certo dia, a temperatura ambiente era de 30 graus. A água que fervia a 100 graus em uma panela, 5 minutos depois de apagado o fogo, tinha a temperatura de 65 graus. Assim, o tempo necessário em minutos depois de apagado o fogo para a água atingir temperatura de 38 graus foi de use. Então, neste exercício, ele deu informação para que nós possamos calcular valor numérico. No anterior, ele não havia nos fornecido. Tudo bem? Vamos pegar, então, a lei. A lei está aí. O que eu vou fazer? Eu vou substituir. Quanto que é o tempo, certo? A temperatura, perdão, temperatura ambiente. Ele disse que a temperatura ambiente é 30 graus. Então, no lugar do Tm, eu vou substituir por 30 graus. A temperatura inicial é 100, porque está fervido, tá? 100 graus. Então, eu substituí. Combinado? Depois de substituir, qual é o primeiro objetivo? Ele quer saber, olha só, ele disse que após 5 minutos, a temperatura é 65 graus. Então, no lugar desse tempo aqui, eu vou colocar 5. E o resultado desta conta tem que dar 65. Vamos calcular. Esse 30 vai passar para o lado direito, subtraindo, certo? E aí eu tenho que 70 vezes Z elevado a menos 5K igual a 35, passa o 70 dividindo, E elevado a menos 5K é igual a meio. Eu vou inverter isso, né, trocar o sinal. E elevado a 5K igual a 2. E aí eu tenho que aplicar logaritmo dos dois lados. O logaritmo mais importante aí nesse caso é o ln. Por quê? Primeiro porque ele deu aqui, ó. Ele deu ln. E segundo porque se eu tenho esse número de Euler, o inverso dele, né, que seria uma potência, uma exponencial, a inversa é a logaritmo que tem também base e. Dá um peteleco no 5K, 5K igual a ln de 2, passo o 5 dividindo, então o nosso K é ln de 2 dividido por 5. Ele disse que ln de 2 vale 0,7. Eu vou substituir, então o nosso K vai dar 0,14. Beleza? Bom, agora que eu sei o K, eu tenho que a lei de formação ela vai ser usada e o K vai ser 0,14. O objetivo agora é saber o tempo necessário para que a temperatura seja de 38 graus. Então, por isso que eu substituí por 38 aqui. E o tempo agora eu não sei. Passo 30 para o outro lado, vai subtrair da 8. Passo 70 dividindo. Simplificando aqui, ó, vai dar 4,35. Como tem um sinal de menos no expoente, eu vou inverter. Invertendo fica e elevado a 0,14t igual a 35 quartos. Eu vou aplicar o ln dos dois lados, né? Dá um peteleco no 0,14t. Então, 0,14t é igual a ln de 35 menos ln de 4. ln de 4 é ln de 2 ao quadrado. Dá um peteleco, dá 2 ln de 2. Então, quem é o tempo? O tempo vai ser 0,14t, né, que é o tempo, igual a 3,5 menos 1,4. Fazendo os cálculos, encontraremos que o tempo para que a temperatura atinja 38 graus será de 15 minutos. Perfeito? Vamos para mais um exercício. Entre os especialistas do mercado automobilístico, é consenso que um automóvel 0 km sofre uma depreciação de 20% ao ano. Se hoje um veículo popular 0 km custa em torno de R$ 24.000, então, seguindo as previsões dos especialistas, em quanto tempo aproximadamente este veículo valerá R$ 4.800, dado log de 2 é igual a 0,3. Bom, quando ele diz que a depreciação é de 20% ao ano, eu posso criar esta lei de formação. E a lei de formação é o montante num determinado tempo, é o montante inicial, que é o valor à vista, vezes 0,8. O que é 0,8? É pegar o número 1 e tirar 20%. Se ele vai perder 20%, é porque vão sobrar 80%. Então, 0,8 é 80% que sobra. E se fosse um acréscimo de 20%? Seria 1,2. Tudo bem? Bom, feito isso, só substituir. 4.800 igual a 24.000 vezes 0,8 elevado a t. Passo 24.000 dividindo, simplifica, né? Eu tenho que 1/5 é igual a 0,8 elevado a t. Aplica aí a ideia do expoente negativo, aplica o logaritmo na base 10 de ambos os lados, dá o peteleco. Então, dando o peteleco vai ficar menos 1 log de 5 igual a t
log de 8, 0,8, perdão. Toda vez que aparece 5 já é padrão. Transformaremos em 10 sobre 2. E 0,8 é 8 décimos. Usa a propriedade, né? Log da divisão vira subtração. Então eu tenho menos log de 10, menos log de 2 igual, né? E coloco t em evidência. Fazendo a substituição agora, quanto que é log de 10 na base 10? É 1. Log de 2 é 0,3. Log de 8 é 2 ao cubo. Então dá o peteleco no 3, ele ficou aqui. Então, substituindo pelos valores numéricos, encontraremos que o tempo é de 7 anos. Perfeito? E eu desejo a você muito sucesso nos seus estudos e lembre-se sempre, aprenda matemática em qualquer lugar. Compartilhe com seus colegas esse vídeo, nosso canal e sucesso. Até a próxima.